Salve Maria Santíssima e louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, vai nos dizer assim: Combati o bom combate. E para a gente entender melhor um pouco sobre este assunto, nós precisamos acessar outras porções em que o próprio Paulo nos fala sobre o tema. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19. Vai dizer assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Esses versículos vêm por nos revelar a importância de conhecer a palavra de Deus para que possamos combater o bom combate. Nós vemos a grande importância de conhecer a palavra de Deus no fato de Paulo encorajar seu jovem cooperador a combater o bom combate firmado nas profecias de que ele havia sido objeto. Assim como haviam profecias com respeito a Timóteo que o fortaleceriam a combater, também a nosso respeito, observe bem, foi profetizado nas Escrituras. Muitos cristãos desconhecem estas profecias simplesmente pelo fato de não lerem a Bíblia, pelo fato de deixar a Bíblia como um objeto, um enfeite. Tem gente que inclusive deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 90, no Salmo 91. Bom, e que eficácia tem isso? Nenhuma, na verdade. De que adianta você ter uma Bíblia se você não a lê, se você não a estuda, se você não conhece a palavra de Deus? Bem, quando a gente lê, quando nós damos a Deus a oportunidade de nos falar por sua própria boca, as profecias a nosso respeito, evidentemente ficam claras. Por quê? A palavra de Deus nos fala. É assim que Deus também fala conosco, através da sua palavra, através das sagradas escrituras. É muito importante ter essa consciência. A fé, inclusive, vem do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas não é só ouvir, é ler, é conhecer, é buscar através da palavra de Deus. Bom, é muito importante nós ouvirmos a palavra transmitida também pelos servos de Deus, tanto nas reuniões cristãs, nas missas, na homilia, como também nos livros espirituais relacionados à fé. Contudo, não podemos nos esquecer de que há um grande impacto quando o próprio Deus vem nos falar, vem declarar a sua vontade a nosso respeito, através da sua palavra. Portanto, leia a Bíblia. Não deixa ela guardada o tempo todo. Ora, Deus nos fala através dela. Nós, como cristãos, precisamos entender de uma vez por todas que ser católico não é somente ir à missa, sentar lá no banco e dizer amém. A gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa estudar a nossa fé. E é o que está faltando aí para muitas pessoas. E isso, ouça bem, tem graves consequências, gravíssimas consequências. Portanto, leia a Bíblia, estude a Bíblia, creia na Bíblia.
Creia no que Deus deixou para você. Creia em todas as palavras que ali estão. E lute o bom combate com base em cada uma das leituras que estão na Bíblia, na palavra de Deus. Não caia no engano da incredulidade. Em Hebreus 3, versículo 12, fala sobre isso. Muitos, ao receberem as profecias de Deus, duvidam. Dizem que elas não podem se referir a eles, porque se sentem muito fracos. E também porque existem muitos charlatões. Muitas pessoas que falam o nome de Deus, usam o nome de Deus para enganar. E é por conta disso que devemos estudar a palavra de Deus. É por conta disso que devemos ter intimidade com Deus. Para quê? Para que tenhamos discernimento a respeito do que é e o que não é de Deus. Conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e a intimidade de Deus é o caminho para ser um vencedor. E os vencedores, eles não são uma minoria que Deus preparou, mas em seu plano eterno, ele deseja esta condição para todos os seus filhos, desde que nós queiramos. Não adianta querer ser um vencedor em Cristo se tudo que a gente faz não é para Cristo, é para Satanás. Se tudo que a gente faz é pela carne e não pelo Espírito. Se tudo que a gente faz é de acordo com o que a gente acha e não com o que Deus ensina. Não é verdade? Lá em Apocalipse, nas cartas às igrejas, quando ele fez o chamamento aos vencedores, sempre é acompanhado pela expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Infelizmente, nem todo cristão ouve, nem todos combaterão o bom combate conforme foi profetizado a seu respeito, porque não confiam, porque não buscam, porque não creem. A nossa atitude deve ser cheia de fé no que Deus falou em sua palavra. Por tudo isso, consideremos se conhecemos as profecias que estão na Bíblia a nosso respeito e o quanto temos lutado por elas. Novamente em 1 Timóteo, porém, no capítulo 6, versículos 11 e 12, nós temos outra porção em que Paulo nos encoraja, como quando ele encoraja Timóteo a combater o bom combate. Ele está fazendo isso com a gente também, se nós conhecermos a palavra, se nós lermos a palavra, se nós entendermos de que tudo que é falado lá também é falado para nós. Prosseguindo aqui, ele disse assim: Tu, porém, Paulo dizendo para Timóteo, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Essa é uma profecia que diz respeito também a nós. Nós fomos chamados também para a vida eterna, para sermos santos. No entanto, para tomar posse desta profecia, o que é preciso? É preciso combater o bom combate da fé. Esse é o mesmo princípio da promessa de herdar a boa terra, a terra de Canaã, que o povo de Israel recebeu no Antigo Testamento. Você lembra? Ao prometer-lhes a posse da boa terra, o que Deus fez? Deus ordenou que eles lutassem para desapossá-la dos povos que nela habitavam. Isso aí vai contra o nosso conceito natural, que seria receber de Deus uma terra totalmente desocupada e pronta para desfrutar. Contudo, Deus não age desta forma. Ele age nos dando a vara para pescar. Falando aí a grosso modo.
Ele age nos dando a sua palavra como base para a vitória pela fé. Sob a promessa de Deus, o povo poderia lutar, certo de que venceria e possuiria a terra. Lutamos tendo o sólido suporte da palavra de Deus, com as promessas do Senhor e as profecias a nosso respeito. Ora, o Senhor, ele não nos dá as coisas de mão beijada. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus controlador. Nós temos a opção de escolher por ele ou não, de lutar ou não. E é assim que sempre vai ser, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece para sempre. O que a gente vê muito no mundo de hoje é isso. Ah, é a vontade de Deus. Ah, Deus vai fazer. Ah, Deus isso, Deus aquilo. Então, o que tem que ser entendido é que Deus não vai fazer o que eu e você temos que fazer. O que eu tenho que fazer, o que cabe a mim, eu tenho que fazer. Deus não vai vir aqui na frente da minha casa consertar alguma coisa, não, porque isso é para eu fazer. O que Deus faz é nos mostrar o caminho para que a gente siga ou não. Se a gente seguir, ele estará nos auxiliando. Do contrário, estaremos vivendo aí por nós mesmos. E aí é como se a gente não precisasse de Deus. Se você não precisa de Deus, por que Deus estaria te auxiliando? Não é mesmo? Se você não busca o Senhor como seu Salvador, como o único que pode te ajudar a te conduzir, de nada adianta você falar em nome dele, porque Deus não estará contigo dessa forma. Não se esqueça disso. Um outro aspecto que precisamos apreciar no testemunho do apóstolo Paulo é que lá em 2 Timóteo 4, versículo 7, ele declara: combati o bom combate, completei a carreira, revelando que enquanto corria, estava também lutando. Ele não estava esperando nada cair do céu. Isso amplia nossa visão, sabia? Acerca da nossa carreira. No capítulo 2, o apóstolo já havia dito a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo lhe mostrou que há uma batalha em que devemos lutar como o quê? Um soldado. Somos soldados de Cristo e como qual temos que lutar. Mas logo em seguida diz também o seguinte: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Você já percebeu que no mundo que a gente vive hoje é exatamente o contrário? As pessoas querem muito a coroa, mas não querem buscar a coroa. Elas querem o peixe, mas elas não querem pescar o peixe. Observa bem. Por isso que eu sempre falo, a palavra de Deus é viva sim, e ela é sim para todos os tempos. Nosso Senhor, ele nos confiou o seu plano e o levaremos adiante lutando como soldados. Muitas das vezes, estes soldados que somos nós, temos que lutar contra outros soldados que são nós mesmos. Presta bem atenção nisso. Muitas vezes somos nós mesmos contra nós mesmos. Somos contra nós mesmos que precisamos lutar. Um outro problema que muitas pessoas enfrentam por causa do velho homem é a falta de vontade. Muitas vezes adiamos nosso tempo de comunhão com o Senhor simplesmente por preguiça de fazê-lo naquele momento.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17, o apóstolo dá outro testemunho de uma experiência que nos mostra que ele também teve de enfrentar este grande problema. Olha o que ele diz: se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Veja que Paulo declarou que fez coisas sem vontade de fazer, simplesmente por causa da sua responsabilidade. O seu corpo não queria fazer e a sua alma tampouco cooperou diante da necessidade do Senhor. Contudo, ele em tudo se dominava e esmurrava o seu corpo por causa da sua responsabilidade, por causa da responsabilidade que Deus lhe havia confiado. Essa porção é de grande ajuda para todos nós. Quando surgem os sentimentos de indisposição, de negação, para ir para a igreja, para ir para a missa, para ler a Bíblia, para rezar e para propagar também o Evangelho, etc. Nós devemos ordenar a nós mesmos que cumpramos com a responsabilidade o que Deus nos confiou, nos entregou. Nesses momentos, nós devemos nos lembrar de que não somos senhores de nós mesmos, mas que Jesus, o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida. Se um patrão te manda fazer algo, o que você faz? Você tem que fazer, não é isso? Então, com Jesus é a mesma coisa. Portanto, porém, devemos fazer acrescentando o desejo de querer realmente fazê-lo. Não é o nosso corpo, a nossa mente que determinam as ações, e sim o nosso Senhor, que está aonde? No nosso espírito. Nós estamos nessa terra para fazer a vontade de Deus, não a nossa. Assim vale para a doutrina. Se a gente tem uma doutrina, a gente precisa seguir o que a doutrina nos ensina e não o que a gente acha que deve ser. A gente não deve agir como a gente acha, como a gente quer, senão não é necessário a gente estar ali numa igreja católica seguindo uma doutrina. Isso vale para qualquer igreja, não só a nossa igreja, né? Se você não está disposto a estar ali para servir e fazer conforme é ensinado, então precisamos nos reavaliar. Reavaliar quem somos, o que somos e, o mais importante, o que realmente queremos. O que a gente quer ou o que a igreja ensina. Lembrando que ninguém é obrigado a estar em nenhuma igreja, ninguém é obrigado a estar na igreja católica, a ser católico, a ser cristão. Então, se você se dispôs a isso, o faça da melhor forma, da melhor maneira possível. Se você julga que seus entendimentos, o que você quer, o que você decide, o que você acha que tem que ser, é mais importante, você concorda que não há nenhuma necessidade de você estar na igreja? E isso é uma clara certeza de que o velho homem permanece em você. E o velho homem, na realidade, não quer avançar, não quer atender ao chamado de Deus, porque muitas vezes dá trabalho. E não é isso que o velho homem quer. Portanto, busque a Deus, busque ao nosso Senhor, para que Ele te transforme num novo homem e assim você consiga caminhar em direção a Ele de maneira mais decisiva, mais decidida e mais convicta. Peça a Deus, Ele vai te conceder isso. O velho homem é o nosso maior inimigo, você sabia? Ele está dentro de nós e nós sabemos que o grande inimigo que pode nos eliminar da corrida para Deus somos nós mesmos. Então, em tudo nós devemos nos dominar, esmurrarmos a nós mesmos e a reduzirmos a escravidão de nós mesmos pela carne. Muitas vezes somos escravos da carne e é isso que nos afasta de Deus, pois almejamos ganhar a coroa da justiça
que é incorruptível, e é por isso que devemos lutar para matar o velho homem, para vencer a carne e para viver no Espírito. À nossa volta existem muitas forças negativas, muitas forças ruins, muitas forças malignas. Então devemos estar sempre em oração, sempre fazendo o sinal da cruz, clamando a presença de Deus, da Virgem Maria para estar conosco e por aí vai. Para finalizar, é por termos tantas forças negativas lutando contra nós que nós necessitamos tanto da armadura de Deus. Como combater todas essas forças sem ela, meu Deus? De que forma? O problema entre os cristãos hoje é esse aí. Nós não estamos tomando a armadura. Nós não estamos nos revestindo com a armadura que Deus tem a nos oferecer. Não estamos rezando o rosário, não estamos rezando o Santo Terço, não estamos indo às missas, não estamos comungando o corpo de Cristo. Ora, de que forma vamos lutar sem nenhuma destas armaduras? Como podemos ser soldados combatentes sem estas armaduras? Vale o questionamento. Para finalizar, o que nos diz a palavra de Deus em Efésios 6, dos versículos 11 ao 19? Presta bem atenção. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. De forma bem clara, aí está. Vamos nos revestir com a armadura que Deus nos ofereceu, que Deus nos oferece todos os dias, para que possamos resistir às investidas do maligno. Termino por aqui. Desejo que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te conduza sempre pelo bom caminho. Salve Maria Santíssima.